Oi, gente! Hoje eu venho falar sobre as nossas crenças, tanto inconscientes como conscientes, que muitas vezes nos limitam e terminam determinando aí o nosso modo de vida. E te convido a ficar até o final para logo você ver como começar a descobrir e a modificar essas crenças em 4 simples passos. Eu sou Kátia Pátaro e seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse círculo. Nossas crenças conscientes ou inconscientes são modelos de como eu vejo o mundo, de como eu vejo as pessoas, de como eu me vejo, do que esperam as pessoas de mim. E elas são condicionadas pela nossa educação e por experiências passadas. São afirmações e pensamentos que nós temos como verdades absolutas. São filtros com os quais nós vemos o mundo e tomamos as nossas decisões. Esse é um assunto bastante extenso, mas o que eu quero aqui é trazer algo básico para que você possa começar a identificar e a trabalhar com as suas. E logo na sexta-feira eu vou estar postando um vídeo com um exercício baseado na biodescodificação, um exercício meditativo que pode te ajudar a trabalhar com as suas crenças, a buscar aí em você uma forma de encontrar essas suas crenças limitantes e a soltar essas crenças de maneira mais saudável e mais tranquila. Então, vamos imaginar aí que você lá com seus 5, 7 anos, você ouviu de adultos que eram importantes para você, normalmente pai, mãe ou as pessoas que convivem com você, dizendo que, por exemplo, não se pode confiar em ninguém. As pessoas são todas falsas. Nesse momento você registra isso como uma verdade. Aí você chega lá no colégio, alguns dias depois, e você vê um amiguinho contando um segredo aí para outro amiguinho. E aí pronto. Isso fica aí gravado em você como uma verdade absoluta sobre as pessoas. E uma vez determinada uma verdade para você, isso vai lá para o seu inconsciente. Como eu contei aqui no vídeo que eu falo quanto as nossas células nos ouvem, eu contei das formas diferentes que o nosso consciente e o nosso inconsciente têm de aprender. Com o tempo isso deixa de ser consciente, mas fica registrado ali no seu inconsciente, porque já foi programado aí no seu cérebro inconsciente. E você vai crescendo e vai adotando uma certa postura na vida com base a essas crenças que você leva aí desde pequeno. E muitas vezes também ela é criada no meio do caminho, com você já com 15, 18, 23 anos, com algumas coisas que ficam muito aí como verdades absolutas, por experiências que você teve. E você acaba alimentando essa crença e ela fica aí cultivadinha. E uma vez programada, ela vai para o teu inconsciente e ali ela fica. Então, no caso concreto dessa pessoa que ouviu lá, quando criança, que não se pode confiar em ninguém, como é que ela vai se desenvolver na vida? Desconfiado de todo mundo. Muito provavelmente se fechando e tendo dificuldades para se relacionar de maneira saudável. Porque ela acredita que não se pode confiar em ninguém, que as pessoas são falsas. Só que você cresce e não sabe nem muito bem de onde veio isso. Quando surgiu esse tipo de comportamento? Eu estou dando aqui um exemplo, né? Mas a gente pode falar de centenas de situações que a gente acaba criando esse tipo de programação inconsciente e a gente não sabe nem de onde veio. E isso termina gerando muitas vezes um sofrimento aí desnecessário. Que eu crio um personagem com base nessas crenças que eu fui adquirindo e eu não sei nem mesmo porquê. Então frases que a gente ouve aí pelo caminho do tipo você seria incapaz de fazer tal coisa, você é muito desastrado, o mundo é um lugar muito perigoso. Então imagina uma pessoa que ouve isso muito lá na infância. Ela já vai sair para o mundo pronto para a batalha, né? Pronto para a luta, em modo luta. E pronto para uma discussão, por exemplo. Porque ela cria um personagem que vai estar sempre se defendendo desse mundo perigoso. Está demonstrado hoje que a nossa mente consciente ela funciona entre 3% e 5% do tempo. E com isso, o nosso comportamento termina sendo, na grande maioria das vezes, condicionado pela nossa mente inconsciente. Ou seja, tudo aquilo que está aqui oculto e programado. Às vezes eu até consigo identificar conscientemente alguns padrões que eu tenho. Alguns padrões de comportamento. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes a gente tem isso tudo programado aqui dentro e não consegue identificar de onde veio.
Aí você se vê tendo algumas atitudes, por exemplo, em situações que surgem e que te surpreendem. Por que eu agi desse jeito? De onde veio isso? Então quase sempre existe aí uma crença oculta, uma crença que você ainda não tem consciência dela. Outras construções comuns aí dessas crenças são frases que a gente utiliza e começa dizendo, por exemplo, não sou criativa, não sou pontual, não sou simpático, não sou inteligente, não posso conseguir tal coisa, não posso aprender isso bem, não posso chegar na hora certa, não mereço que, acredito que isso e aquilo é certo, acredito que isso não existe, acredito que aquilo é assim, sou incapaz de... Isso é algo que eu ouço muito. Sou incapaz de mudar, ou sou incapaz de encontrar tal coisa em mim, sou incapaz de fazer tal coisa, isso é impossível. E generalizações do tipo tudo, nada, sempre, nunca, sempre eu faço tal coisa, sempre eu faço isso, sempre eu derrubo as coisas, nunca eu consigo chegar na hora certa, tudo na minha vida dá errado. Como eu posso modificar isso? E aí existem 4 passos que eu vou dizer agora para vocês. O primeiro deles é sendo consciente de que elas existem. Então, sempre que você se vê aí utilizando esse tipo de frases, pode estar certo de que tem uma crença aí. O importante é você saber se isso tem sido positivo ou negativo na sua vida, porque tem muitas crenças que são positivas, mas aqui do que se trata é a gente falar das que nos limitam. Então o seu estado de observação e a sua atenção plena vai ser o mais importante aqui, para que você se dê conta desses pensamentos que você tem em determinados momentos e que terminam aí alimentando essas suas crenças, tanto sobre você, como sobre os outros, como sobre a vida. Lembrando que as palavras têm muito peso, os nossos pensamentos aí, eles têm muito peso. E não só eles ficam aí registrados no seu cérebro, como você emana para o universo tudo isso. E isso você pode fazer escrevendo num papel todas aquelas frases que você pensa sobre você, sobre as pessoas, sobre o mundo. Escreve no papel tudo aquilo que você ouviu, que até hoje você se lembra, sabe? Ah, você não faz nada direito. Ah, como você é preguiçoso, como você é preguiçosa. Você é tal coisa, você é tal coisa. Escreve tudo isso que você se lembrar. E escreve tudo isso que você também pensa sobre você hoje. Tá, o que eu sou então? Como eu sou? Escreve tudo isso num papel. Tudo isso que para você seja uma verdade hoje. Para que você tenha, pelo menos agora, nesse primeiro momento, mais clareza de quais são as suas crenças. Ou pelo menos aquelas que conscientemente você pode identificar. Porque só aí a gente já vai ter um trabalho grande. Logo, questione-se. Comece a se perguntar sobre cada uma delas. Será isso certo? Será que eu ainda sigo assim? Será que todos os homens são iguais? Será que realmente é assim? Será que eu de fato me atraso sempre na vida? Será que eu não sou criativa? E se eu começar realmente a praticar algo dentro aí da esfera criativa, será que eu não vou descobrir em mim coisas que eu desconheço? Então se questione sobre tudo isso que você escreveu no seu papel. Logo, a terceira coisa é deixe de alimentá-las, deixe de reforçar essas crenças. Agora que você já tem consciência delas e sabe que isso termina determinando as suas ações, deixe de alimentar. Porque de forma muitas vezes também inconsciente, a gente segue alimentando crenças que na verdade só estão prejudicando e determinando a sua postura diante da vida. E é importante você poder dar um passo atrás, sabe? E retificar aquilo que você pensou em determinado momento, aquilo que você falou em determinado momento, para você não alimentar o seu cérebro com mais e mais do mesmo, para seguir tendo mais e mais das mesmas atitudes. Então, uma vez que você identifique, se questione e deixe de alimentá-las. Então, uma vez localizada, questionada e deixando aí de reforçar essas crenças, agora você vai pegar aquele papel e vai transformar todas elas em afirmações contrárias a todas essas que você tem hoje, mas que sejam realistas para você. Então, se você colocou que eu sempre chego atrasado, eu sempre chego atrasada, agora você vai escrever, muitas vezes eu chego na hora certa. Só isso já vai começar a mudar a sua ação.
consigo ser pontual na vida. Algo que seja realmente verdade para você, para que não exista uma incoerência entre o seu cérebro e o seu sistema. Senão não vai te servir de nada. Isso tem que ser real. Então é importante que você escreva afirmações positivas, mas reais, realistas. Então, se você colocou, por exemplo, sou impaciente, e você utilizou a frase sou paciente em minha vida, isso não vai funcionar. É melhor que você coloque a paciência está chegando em minha vida. Até que de fato você reconheça essa mudança em você e você possa realmente reconhecer que hoje eu reconheço que sou paciente, por exemplo. E o seu cérebro, o seu sistema vai ler de que maneira isso? Como se comporta uma pessoa paciente? E aí é onde entram as mudanças nas suas ações, que pouco a pouco você vai começar a sentir. E com essa autoindagação aí, pode acreditar que você vai aí transformar qualquer afirmação que hoje você tem e que é negativa para você. Te traz conflitos, inclusive muitas vezes, né? A nossa mente, ela sempre vai nos proteger de mudanças. Porque a função dela é justamente manter as coisas como estão, no lugar seguro. Só que você não é esse ser que você acredita ser, sabe? O seu potencial, ele pode ser muito maior do que aquele que você imagina hoje. A sua capacidade de transformar aí a sua mente é muito grande, modificando a sua forma de falar e de pensar. Isso vai modificando as suas ações na vida. Então olhe para isso e vá colocando aí os pontos nos is e se transformando na pessoa que verdadeiramente você é. Nessa pessoa que sim você pode ser. E desbloqueando o seu caminho aí de bloqueios que você mesmo coloca, se autoimpõe. Então areje aí a sua mente que as suas ações, elas te acompanham. E com isso toda a sua vida vai melhorando, toda a tua esfera aí vai melhorando. Quando eu me vejo com uma postura na vida que me traz problemas, observa os pensamentos que você tem aí sobre isso. E se questione se de fato são reais ou não são. Se autoindague. Crie momentos na sua vida de contemplação, de simplesmente parar, respirar e observar como foi o seu dia, observar quais foram os momentos que você teve que não foram legais e por que não foram legais, quais eram os pensamentos que estavam rodando na sua cabeça. É muito importante a gente colocar atenção no que a gente pensa, porque eles determinam todas as nossas ações. Então observa se você não está carregando aí muitas crenças que estão te limitando, observando aí através desses 4 passos. E nessa próxima sexta-feira eu vou estar deixando aqui um exercício da biodescodificação que é fantástico para você encontrar essas crenças inconscientes, essas que acontecem em momentos que você tem conflitos e muitas vezes você não sabe por que reagiu de tal maneira. É bem bacana esse exercício, eu convido você a que experimente. E você pode fazer aí quantas vezes você quiser, sempre que você sentir necessidade de buscar por algo que você... Como eu posso melhorar isso em mim? E é isso, gente. Eu espero poder ajudar vocês aí com esses 4 passos simples para que você comece aí a trabalhar com essas suas crenças que te limitam e que muitas vezes podem te causar sofrimento desnecessário. E eu deixo vocês com isso. Na sexta-feira eu volto com esse exercício meditativo. Um abraço para todo mundo. Namastê.